O Castigo de Hilda. Texto publicado no blog Para Além das Margens, de Sara Toledo. Na verdade, esse texto foi escrito em 2008 e essa história é baseada em um causo que minha mãe conta sobre como escapava de levar umas palmadas da minha avó, porque tinha uma dor no bumbum. Claro que ninguém nunca caiu nessa história, nem minha avó. Eu acho. Acho que ela só não batia nela porque ficava com dó ou por admirar a criatividade dela para escapar. Mas minha mãe garante que é verdade essa história e que ela sente essa dor até hoje. Hilda era a caçula da família. Ela tinha muitos irmãos, alguns bem mais velhos. Justamente por isso, estava sempre com suas irmãs de idade mais próxima. Brincavam juntas, saíam, aprontavam. Sim, porque apesar da aparência que possuíam de santinhas, elas sempre faziam algo que deixava essa característica apenas na aparência mesmo. Porém, quando a mãe das meninas descobria, era castigo na certa. De vez em quando, também dava algumas palmadas. Hilda sempre recebia a dose menor do castigo, o que fazia com que suas irmãs se indignassem diante da injustiça. Isso acontecia porque, certa vez, quando ainda eram mais novas, as meninas saíram para brincar. A mãe não aprovava essas brincadeiras na rua, mas elas iam escondidas. Hilda sempre ia junto. Mesmo quando era bebê, suas irmãs a levavam e deixavam-na na grama, onde as formigas tinham seu almoço garantido. Nesse dia, em especial, quando perceberam, já passava da hora de voltar para casa. Tinham que chegar antes da mãe e por isso saíram correndo. Hilda, sem conseguir acompanhar suas irmãs, corria mais rápido. Foi quando tropeçou e caiu. Nem pensou em chorar naquele momento. Foi levantada pelas outras meninas e continuaram a correr. Chegando em casa, a mãe já estava lá, esperando com o chinelo na mão. Em fila, uma por uma, pediu desculpas à mãe. Levou algumas chineladas e foi para o quarto de castigo. Porém, quando chegou a vez de Hilda, ela chorou antes mesmo de apanhar. Quando a mãe perguntou o porquê do choro, a menina explicou que estava com dor, pois havia caído sentada. Nesse dia, ela escapou do chinelo. Certamente também por ser a filha mais nova, pois se fosse qualquer outra, apanharia mesmo com dor. Mas Hilda encontrou então uma forma de não apanhar. Todas as vezes dizia que estava com dor. Depois de certo tempo, nem dizia mais nada, apenas colocava as duas mãos para trás e fazia cara de choro, como se a queda tivesse sido tão grave. Suas irmãs estavam aborrecidas e decidiram que não levariam mais o castigo sozinhas. Armaram um plano para fazer com que Hilda parasse de se aproveitar do fato de ser a mais nova. O plano era simples. As meninas propuseram uma nova brincadeira: escorregar da escada sentadas num colchão. A brincadeira que a mãe certamente desaprovaria. Elas sabiam que seriam pegas e castigadas, mas não sozinhas. Uma de cada vez sentava no colchão e descia escorregando pela escada. Era uma brincadeira super divertida, mas a diversão não tirou o foco do plano. Perto da hora da mãe chegar, uma delas foi correndo ao seu encontro para contar sobre a brincadeira. Quando as demais ouviram os passos fortes e rápidos da mãe, colocaram Hilda para escorregar. Pronto, plano completo com perfeição. A mãe chegou no momento em que Hilda caía de degrau em degrau. Ela começou a brigar com Hilda ali mesmo. Então quer dizer que a senhorita tem dores, é? E como participa de. Não acabou de falar, pois de tão assustada que Hilda ficou, caiu do colchão e terminou de descer as escadas rolando, caindo lá embaixo, sentada. As meninas ficaram assustadas. Hilda começou a chorar. A mãe foi socorrer a filha. Hilda tinha caído feio por causa de uma brincadeira perigosa. Todas seriam castigadas. Em fila, como sempre, cada uma levou uma chinelada e foi para o castigo. Na vez da Hilda, ela botou as mãos para trás, fez cara de choro e por isso foi direto para o castigo. Dessa vez era verdade. No fim, as irmãs não conseguiram fazer com que Hilda também apanhasse, pois a queda de fato a deixou com dores que apareciam, dependendo da posição em que se sentava, ou, no caso, se apanhasse da mãe. Mas o castigo de Hilda foi exatamente esse. A dor falsa que ela usava como desculpa se tornou verdadeira. Ela até escapava das chineladas, mas não daquela dorzinha chata e, claro, do castigo.